Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto... Após essas falas, o Peninha foi cancelado. O nome dele é Eduardo Bueno, mais conhecido como Peninha. Ele zombou da morte do Charles Kirk lá nos Estados Unidos. E aí desencadeou uma série de comentários, perdendo seguidores. Ele perdeu palestras que eles tinham na PUC. Até onde vai a mente de uma pessoa perversa? Uma pessoa perversa, uma pessoa que fica alegre. Ele fica feliz quando uma pessoa morre. Um homem de família, um homem que tinha 2 filhas, casado, que defendia e debatia com o jovem. Vou mostrar para vocês a série de vídeo. Você vai ver ele se retratando e, ainda mais, após tudo isso, desencadeou uma série de pessoas que estão demitindo os esquerdistas extremistas. Nova ideia estão colocando dentro e viralizou na internet. Pessoas e empresários estão demitindo os funcionários que são esquerdistas extremo, vamos dizer assim, porque se uma pessoa se alegra, fica feliz quando uma pessoa de direita, porque pensa diferente, morre, ele não deve estar dentro de lugares e vivendo de dinheiro de pessoas de bem. Vamos ver aqui no vídeo. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Agora me diga se um cara desse não é doente. Veja o resultado do que aconteceu com ele depois dele ter lançado esse vídeo nas suas redes sociais. Peninha é cancelado até pelos próprios colegas após fala sobre morte de Charlie Kirk. O jogo virou para Eduardo Bueno, o Peninha. Depois de ironizar a morte do conservador Charlie Kirk, ele já perdeu palestras em livrarias, teve evento cancelado na PUC-RS e agora está sendo abandonado até por colegas de trabalho. O jornalista Luciano Potter anunciou sua saída do podcast Nós na História e disse que não compactua com a postura de Peninha. Será o começo do fim da carreira de Peninha? Veja. Após ele perder palestras e perder um podcast que ele fazia, a filha dele, que mora no Texas, também avisaram a embaixada nos Estados Unidos e ela vai perder o visto e assim terá que voltar no Brasil. Isso que eu falo. Esses esquerdistas, eles defendem uma mentalidade esquerda, a extremo comunismo, mas vivem em país que pregam totalmente ao contrário. Por que eles não mandam os filhos dele para Cuba, para China? Lá que eles tinham que viver, estudar, buscar. Porque se eles defendem algo que traz a miséria, que tira do trabalhador o direito de viver, que fazem os empresários quebrarem, aumentar impostos, é lá que eles tinham que viver. Mas esses caras, quando acontece tudo isso aí, a primeira coisa eles querem fugir para país capitalista. Vamos ver o vídeo sobre a filha do Peninha. A Embaixada dos Estados Unidos e o Departamento de Estado americano já foram notificados da fala desse sujeito. Trata-se de Eduardo Bueno, um esquerdista que confessou em seu canal no YouTube que a sua filha, que mora aqui nos Estados Unidos, no Texas, poderia ser responsável por algo terrível contra a vida de uma pessoa muito importante, proprietária de uma rede social. Eu não vou falar nada, os senhores podem checar na internet. No Brasil, ele já sofreu algumas punições. Por exemplo, a PUC cancelou o trabalho dele na universidade. E a empresa que patrocinava o seu podcast também cancelou o contrato e não irá mais patrocinar o seu podcast. Ficou sem as suas atividades na Universidade PUC e sem o patrocínio de uma empresa para o seu podcast.
Além dele expor a sua filha, que mora aqui no Texas, e disse que a sua filha poderia ser a autora de algo terrível, eu não vou dizer, os senhores, por favor, busquem na internet, que eu não quero dizer aqui. Ele expôs a filha dele, e isso já chegou em conhecimento do Departamento de Estado americano. É impressionante como que um imbecil, um idiota, confessa e promove a destruição de sua própria filha, principalmente no momento tão crítico que este mundo está vivendo. Ele disse que a filha dele poderia ser autora de algo maléfico aqui nos Estados Unidos, disse no seu canal no YouTube. Olha, esse tipo de gente, ele tem separado nas ruas, no restaurante. Alguém tem que tirar a paz desse tipo de gente. E foi exposto ao mundo todo. E quando isto chega a ponto que a filha dele poderá ser taxada com uma TERR, aí a situação complica muito mais ainda. O endereço da esposa dele foi exposto em público e ele, na sua ignorância, no seu auge de sua imbecilidade, conseguiu afundar a sua vida e a vida dos seus, como sua filha e de sua esposa. Você acredita que a PUC sabia da mentalidade dele, do posicionamento dele? Ele só perdeu os patrocínios, as pessoas já não quiseram se associar à imagem dele, porque ele veio a público falar aquilo. Porque você acha que a PUC já não sabia o que ele pensava? E ele tem um podcast que ele diz que ele quase bateu o carro em umas senhoras que estavam na rua porque quis. Ele falou que só não chegou em via de fato porque a esposa dele não deixou. O cara é esquerdista extrema, que é capaz de tirar a vida da pessoa, e comemora a morte de um homem que é patriota, que dizem que defendia seus ideais, e acabou ainda com a vida da filha que estuda fora. Quem ele tá falando aqui? O dono do X, que ela mora perto. E ele é um boca aberta. Cara, o tal do esquerdista, a pessoa da extrema esquerda, parece que eles têm uns neurônios a menos. Eles só agem na violência e na gritaria. E parece que eles não pensam. O negócio deles são gritar e vandalizar e violência. Depois de tudo isso, o que acarretou? Acarretou aqui no Brasil, em várias cidades, o que? A demissão de petistas. Muitos empresários fizeram um manifesto para demitirem os empregados que são esquerdistas. Falaram em olhar as redes sociais, e aqueles que comemoraram, que postaram algo e que são extremista e esquerdista, perdeu seus empregos em fábricas e não serem contratados. Vamos ver o vídeo agora do Thales Gomes. Ele fez um vídeo convocando os empresários a demitir e não contratar esquerdistas extremistas. Depois eu já comento. Clamo a todos os empreendedores e empregadores no Brasil, todos os líderes que lideram pessoas nas companhias. Busquem, investiguem, observem e ajam. Quem celebra a morte não merece sustento. Quem festeja o mal não deve encontrar guarida em nossas empresas. A nossa responsabilidade não é apenas com o lucro, mas com a preservação da civilização que recebemos e que devemos entregar maior e melhor para os nossos filhos e para o futuro do Brasil e do mundo. O que pode acontecer aqui? Se caso empresários começarem a tomar essa decisão, nós podemos entrar numa guerra civil entre esquerdistas e patriotas. Por quê? Porque muitas pessoas poderão buscar na justiça meios de processar. Porque, na verdade, o Brasil, as nossas leis brasileiras são cheias de buracos dentro da lei. E se pegar um advogado mais experiente em cada área, o que pode virar? Pode virar um caos. Estão tentando colocar a esquerda contra a direita, mas na verdade, o que nós temos que buscar nesse meio? Buscar entender e fazer uma pesquisa, porque tem pessoas que são esquerdistas, que defendem, mas não são extremistas. Tem exceções, tem pessoas que defendem no oculto e não comentam nada e não fazem mal e não discernem o ódio, mas tem uns que são extremamente agressivos. Eu sou a favor de demitir extremistas, sim, aqueles que propagam o ódio, porque se ele está dentro de um lugar, se ele fica feliz na morte de alguém, o que ele não pode fazer
contra o seu próprio patrão ou outra pessoa que se diz patriota. Vamos ver outro vídeo aqui que fala sobre isso também. Se você é empresário e lidera pessoas, demita essas pessoas extremistas. Esse é um movimento muito forte que está viralizando na internet. O empresário Thales Gomes começou com esse movimento porque pessoas comemoraram a morte do Charlie Kirk. E não fosse só isso, começaram a ameaçar Nicolas Ferreira, Lucas Pavanato e tantos outros políticos e lideranças da direita. Esse povo tem que sair da sua empresa. Pensa comigo como é que fica a situação de um cara, um dono de empresa ou um líder, que pensa alinhado com a direita, vê que um funcionário seu comemora a morte de outra pessoa nas redes sociais. Mas aí pode surgir a dúvida, mas isso não é ilegal? Não é preconceituoso? Não. Essa pessoa está fazendo apologia ao crime. Então, pode demitir sim. Esse tipo de gente não merece espaço em nossas empresas. Pessoas que comemoram a morte de uma pessoa que pensa ideologicamente diferente, cara, esse cara tem que ser varrido da empresa. Eu apoio esse movimento. Agora eu quero saber de você, empresário. Você já demitiu algum esquerdista que te deu trabalho? Ou a sua empresa contrata essas pessoas extremistas? Conta aqui pra mim. Se você concorda com esse tipo de pensamento, deixa nos comentários. Você é a favor da demissão de esquerdistas extremistas? Foi como ele disse, são pessoas que fazem apologia ao crime. Deixa aqui no comentário. Agora, o vídeo de pessoas que trabalham falando sobre isso. Aí num vídeo aí que os empresários não querem ver um petista nem pintado de ouro. E os petistas tudo falando que é mentira. Então você vem aqui no estado de Rondônia, chega numa empresa e fala assim, eu tô caçando serviço e eu votei no Lula. Pra ver se você vai arrumar um emprego. Porque o empresário que perdeu lá 2, 3 empresas lá, nesse governo do Lula, foi por causa de vocês, petistas, que votaram nele. Se vocês não tivessem votado, o Brasil não tava assim não. E tudo está voltado na sociedade. A economia que nós vivemos está um caos, pessoas pagando altos impostos, juros, sempre pessoas aumentando o desemprego no Brasil. Eu quero saber de você. O que você acha dessa situação? Você é a favor de cada situação que aconteceu ou você acredita que tudo isso vai passar ou é o governo trabalhando em favor de colocar pessoas um contra o outro? Agora nós vamos ver o vídeo do Peninha que ele fez de retratação. Depois de todos os problemas, de todas as adversidades que houve, ele perdeu. Então ele veio a público falar e ele fez o vídeo de retratação pedindo desculpa. Vamos ver o que ele falou aqui. O bicho é doido. Caros amigos, baratos inimigos. As redes sociais e os deslizes e excessos aos quais eventualmente, quase sempre, elas nos incitam e empurram, né? Pois não restam dúvidas de que eu cometi excessos e deslizes num post recente tão polêmico e eu tô aqui para fazer uma retratação. Porém, se trata de uma retratação seguida por um rosário de poréns. Porém, número 1, o movimento orquestrado contra mim foi organizado por parlamentares, por políticos de extrema direita. Gente que eu considero nociva e desprezível e pelas quais não tenho o menor respeito. Lamento apenas que eu, de fato, tenha dado combustível para eles, né? Combustível que, incendiando, serviu como cortina de fumaça para que se não se discutisse a condenação pela primeira vez na história do Brasil de uma série de militares golpistas. Porém, número 2, 80% dos comentários feitos nas redes deles e nas minhas sobre o tal post repleto de deslizes e excessos cometido por mim são absolutamente desprezíveis, horrorosos, nocivos e, evidentemente, um discurso de ódio, com o qual, de certa forma, eu me tangenciei. Porém, todavia, contudo, dentre esses comentários, digamos que assim, 25%, vamos lá, 30%, foram comentários muito ponderados, equilibrados, feitos por gente que me admira ou admirava,
que me segue ou seguia, e eles têm toda a razão. Além do meu círculo íntimo de familiares e de amizades, que também discordaram frontalmente da minha posição. Então é em nome dessas pessoas que eu admiro e respeito, próximas a mim, ou daqueles que me seguem ou seguiam, que eu estou fazendo essa retratação, porque de fato é óbvio que eu exagerei e fui excessivo. Porém, número 3, não fui eu, mesmo assim, quem tirou o meu vídeo do Instagram, o vídeo polêmico, o post polêmico. Foi o próprio Instagram que derrubou. E acho que agiu corretamente em derrubando, embora, porém, todavia, contudo, é estranho que nunca tenha derrubado posts de extrema-direita muito mais nocivos e perigosos que o meu, né? Feitos, inclusive, pelo criatura que foi assassinada, que é o motivo da tal polêmica, né? Porém, número 4, fui eu, sim, que bloqueou os comentários nos posts, não apenas nesse, nos próximos a ele, porque esse nem existe mais, porque se eu nunca dei muita bola, nem para comentários a meu favor, imagina o que eu vou achar de comentários contra mim. Então, bloqueei, nunca acreditei muito nesses comentários, e eu não sou, assim, exatamente um democrata, né? Eu sou um autocrata. Porém, número 4, 5, mesmo sendo um autocrata, uma das coisas mais patéticas foi que nesses comentários deles eu sou tido como militante comunista, militante de extrema esquerda. E eu acho que é o momento da esquerda fazer um disclaimer, né? Dizer assim, não, esse cara nunca foi nosso. Até porque algumas das primeiras polêmicas que eu me envolvi na vida, até antes do advento das tão nocivas redes sociais, foi justamente com a esquerda e não com a direita. Então eu dou todo o direito da esquerda a dizer, ele não é nosso, porque eu não sou. Porém, número 6, das coisas mais ridículas e patéticas que aconteceram foi eles envolverem os Estados Unidos nessa questão. Mandando mensagens para o Marco Rubio, para o Donald Trump, para a embaixada, para o consulado. Então eu quero dizer que eu não tenho a menor intenção em ir para os Estados Unidos nesse momento, mas quero dizer também que esse governo nefasto e nocivo vai cair algum dia. E eu tenho relações bem sólidas com os setores progressistas bem importantes nos Estados Unidos, e quando eu quiser voltar nesse país que foi tão importante na minha vida, eu voltarei assim que esse governo, se é que ele vai chegar ao fim, tiver sido encerrado. E o meu desprezo por Donald Trump, por Marco Rubio e por essa gente continua imenso e enorme, e pelo assassinado também. Porém, número 7, eu vou me manifestar com mais largueza e com a ponderação de sempre no YouTube, num vídeo que vai ao ar domingo, porque todo domingo eu faço um vídeo e é Sunday Bloody Sunday dessa vez, né? E por fim, eu queria dizer que foi em comum acordo, no mínimo pelo menos com a Livraria da Travessa, mas também de certa forma tangencialmente com a PUC, que a gente decidiu cancelar não apenas a minha palestra na Livraria da Travessa, que eu admiro, respeito e que está muito, e que como cliente e como autor bastante vendido lá, que a gente cancelou a palestra, que seria hoje nas festividades de inauguração da Livraria da Travessa. Seria uma palestra bem legal sobre a história das livrarias em Porto Alegre, porque o que interessa é ler, né? Ler. Inclusive eu deveria ter escrito sobre essa criatura desprezível que foi assassinada, embora um assassinato sempre seja algo a ser lamentado, né? Embora o mundo sem a presença de certas pessoas, tipo assim, Hitler, Stalin, embora ele não tenha o mesmo alcance desses aí, né? É um lugar que fica melhor sem pessoas desse tipo. E é um lugar que fica melhor com pessoas do meu tipo, mesmo quando, eventualmente, e até de certa forma frequente, cometa falando nessas redes, porque é o cerne delas, é esse tipo de polarização. Pessoas que nem eu, mesmo quando se manifestam assim nas redes, eu acho que não deveriam se manifestar nas redes. Ainda mais quem é escritor deveria escrever. E por fim, né, foi cancelada também a minha peça lá na PUC, que seria amanhã no Salão de Atos da PUC. E eu acho que a PUC, para a qual deixei as portas abertas no sentido de cancelar a peça,
agiu dentro do seu direito, agiu corretamente. Tem muita gente acusando a PUC de censura. Eu não acho que a PUC tenha me censurado. Eu acho que a PUC agiu dentro das suas convicções. É uma instituição conservadora. A nota deles me pareceu correta, não vejo como censura. E acima de tudo, para realmente encerrar, é que tanto a Livraria da Travessa quanto a PUC agiram também em defesa não apenas de sua própria imagem, mas acima de tudo em nome da segurança das pessoas que iriam assistir a palestra e que já tinham comprado cerca de 600 ingressos para a peça, que estão sendo devolvidos para essas pessoas pela plataforma que vendia os ingressos. Então, eu acho que não houve censura nem da Travessa nem da PUC. Eu respeito e, em muitos sentidos, concordo com a atitude deles de cancelarem a peça. E se você tiver algum mínimo interesse no que eu realmente tenho a dizer sobre o episódio, eu vou falar com mais vagar lá no YouTube, já que a natureza dessas redes aqui, especialmente o Instagram, é de maior brevidade, né? Embora eu já tenha chegado aqui a 8 minutos. Então, é isso que eu tinha a fazer. Eu me retrato, porque eu acho que eu realmente me excedi e exagerei, mas tem todos esses poréns que eu vou aprofundar lá no YouTube. Me desculpo especialmente com as pessoas que me seguem e me admiram, ou seguiam e admiravam, né, já no passado, já que elas têm todo o direito de migrar, né, e especialmente com aqueles que iriam na palestra, que seria bem boa, e na peça, que seria bastante divertida. É isso aí, obrigado. Se quiser saber mais do que eu tenho a dizer, amanhã no YouTube. Tchau. Claro que Eu acho interessante que ele ainda fala que porque ele fez isso não é porque o povo cancelou ele na internet, não. Ele ainda quis dizer que ele fez tudo isso porque amigos próximos disse. É um cara sem noção. Que Deus te abençoe, que Deus proteja sua família e proteja o Brasil. Inscreva no canal, dê seu like e dê seu comentário.